Olá pessoal, ok? Só alegria, ok? Hoje, faz tempo. Então, quando eu falo sobre a filosofia, e que é onde iniciamos o princípio da filosofia, terminamos na filosofia de vida. Mas onde é uma filosofia também é algo físico. E onde é um físico, como eu já falei, supermercados, rótulos, rotulagens, glicemias, nós vamos encontrar a motricidade humana e a fisiologia e a filosofia. A filosofia sem a ciência é uma fisiologia humana? A filosofia sem o corpo, ela é uma filosofia? A filosofia sem a ciência, ela vai trazer algo que norteia sobre perder o espaço imaginário? Será que o meu lazer imaginário e cultura corporal nos traz existência? O que é filosofia ou fisiologia sem ciência? Tem como separar o próprio corpo, que ele é uma própria ciência, porque ele sendo uma própria ciência, ele nos traz o conceito que eu coloquei sobre locomotricidade, que é locomoção, meios de locomoção no nosso corpo, que tem vários tipos de articulações e eixos, anterior-posterior, ou seja, transversais, ou seja, nos traz parâmetros e resíduos ligados à linguagem entre a motriz e a motricidade sumária. A motricidade sumária que eu vou falar é que a filosofia sem a ciência, ela perde o seu espaço, porque a própria ciência é um estudo do movimento no movimento, são elementos biográficos e bibliográficos, o que nos traz uma análise entre o campo mecânico, biomecânico e os campos universais ligados à cultura corporal e os termos ligados a ângulos, emendas, fraturas ou infraturas, os campos analíticos ou prerrogativos entre as investigações sobre os princípios de verificações, entre a ginástica, entre o educador físico, há um professor físico, entre o educador físico, há um analisador físico, há um analisador prerrogativo, entre as periferias analíticas, entre os perimícios da vida, entre os mandíbulos ou mandíbulas, nos traz barras paralelas, alemã, sueca ou ligado à Bulgária, e os campos filantrópicos que ligam a ginástica nas academias ou academias em ruas ou prédios ou departamentos ou apartamentos ou condomínios, nos traz maneiras não históricas, mas vistoriadas, né? Uma vistoria entre frequência, espaço, tempo nesta linguagem. A vistoria é uma maneira só apenas de analisarmos o ser humano como um meio biomecânico, mas o biomecânico é sem a ciência, e sem a ciência eu não chego à filosofia do esporte, porque eu sou um campo imaginário, mas o imaginário é uma representação que eu vou chegar a um realismo, e o realismo também é uma faculdade que eu vou entender que eu estou adulto e estou crescendo no meu ciclo de vivência. O educador é só o físico ou só um físico que relaciona o meio social? O meio social é um físico ou uma gravidade que vai inserir meios multiformes ou multifuncionais? Entre atenção e prestar atenção, qual é o melhor, qual é o pior entre hidrosferas e atmosfera? A atmosfera são práticas ou as práticas são impráticas entre o contexto, entre o conformismo ou inconformismo? Será que surgiu desde as cadeias? Entre as cadeias cadeias alimentares ou cadeias bioquímicas? Entre os campos, entre tabelas periódicas ou tabelas de treino? As recomendações entre formas e adaptações entre o corpo e o sujeito e o corpo. Há benevolências ou há situações entre criar e a criatividade é um campo tecnicista? Ou no meio tecnicista há uma dificuldade ainda nos movimentos? Porque na dificuldade dos movimentos já houve outra criação de outro movimento. Ou seja, quando o próprio professor passa, o educador físico passa uma aula para ti, você fazendo um próprio movimento que ele quer que você faça, você vai atrapalhar o seu próprio movimento para fazer um movimento novo. O próprio movimento é uma ciência. O próprio ser humano é uma ciência. A palavra ciência é conhecimento. A palavra ciência é sabedoria. A palavra ciência é inteligência.
O próprio homem, no pensar, no sentir, no agir, nos traz uma dimensão entre o corpo e a sua motricidade sumária. Entre sumária e mais sumário, nos traz o quê? O organismo. E o organismo liga entre esse campo de análise entre a linguagem e a sociabilidade. Pois bem, entre fatores importantes, entre medidas higiênicas, entre correntes pedagógicas e o pedagogismo e o agonismo, o antagonismo, quais são as fronteiras que vão interagir entre humanizar e amparar? As fontes. Se eu vou começar um discurso entre maneiras analíticas de pesquisa e as maneiras analíticas de pesquisas, vamos trazer meios que possam manejar pesquisas adifundas ou marimbundas ou moribundas. Eu não sei, porque para alguns nos traz um desrespeito, deixa nós numa estrada, numa rua, ou numa cela, ou numa favela, nos traz o que? Dosagens de remédios. Mas a palavra, ou seja, entre remediar e remédio, a cura. Aonde a cura? É o próprio homem. Se não sou o próprio lobo, eu sou o próprio lobo, eu faço o que eu quero, e o que eu não quero é o que eu faço, o que eu vou fazer, e o que eu quero fazer eu vou fazer, e o que eu vou fazer é algo errado para a própria sociedade, e a história já modifica entre embasamentos ou papéis imprimidos, só com campo de direções, de provas e aprovações. Aonde há uma reprovação, há uma aprovação? Aonde uma dependência, aonde depende, há uma pessoa dependente, há um ser que já foi aprovado? Nós temos que analisar essas dimensões entre paradoxos, entre o caso ou o descaso, entre a realidade e a realidade, o desprovido e o provedor que nos traz conjuntos para haver acessibilidade, para implementar lá numa escola, ou seja, o FIES, ou seja, os meios estudantis, financiamentos, entre provedores, que tinha que ter um provedor para, ou seja, patrocinar a sua faculdade, para você querer exercer a sua profissão e a sua identidade. Tempos atrás eu tive que haver problemáticas, por causa que meu pai ou minha mãe não tinha renda alguma. Tive que buscar alguns das esquerdas, usar o parâmetro das esquerdas, para buscar o que? Meios que nos trazem que? Espaços sociais e cobranças desde a nossa vida, da infância, desde a nossa infância que começa a motricidade para principiantes, essa motricidade sumariana. Essa sumariana, não sei se a palavra an, só o N, nos traz algo muito que norteia entre projetos, nos traz uma intimação ou algo íntimo entre a teoria e a prática. A intimação, ela é algo íntimo ou só algo robótico? Embora a palavra robótica nos traz robótica é algo que nos traz parâmetros, e os parâmetros são meios de ciclos funcionais, e aonde há um funcionalismo, há uma estrutura ou base, volta a dizer, sempre o análise entre a matemática até a filosofia, há outros autores, porque a matemática é um elemento que precisamos dia a dia diário. Aonde há uma matemática, também há uma biomecânica. E aonde há biomecânica, também há a biodinâmica. E a termodinâmica. E aí vai entre essas caronas da vida. O que é filosofia? A filosofia é um eixo que surge a sociologia? O leite é igualável ou nos traz uma realidade entre impressões subjetivas entre amizades, amigos, colégio, faculdade? Aonde eu passei foi só um intercâmbio subjetivo. O que ele nos traz não é minha área. Nos traz uma renúncia, um alarme entre direitos e deveres, na linguagem, nos campos categóricos e aleatórios, entre o lazer imaginário e a cultura corporal. O lazer imaginário é uma consciência real ou uma consciência conformista ou inconformismo para sobreviver e entender? Quando eu passo no shopping, quando eu olho para as vitrines, eu olho assim, algo imaginário. Eu queria comprar aquele carro para mim, queria comprar aquela roupa para mim. É um lazer imaginário na cultura corporal. É um realismo entre favela e refavela. Citando aquele autor e compositor Gilberto Gil.
Ou seja, são fatores